Olá, Natan. Olá, Obrigada por Felipe. teres vindo. Obrigada por teres vindo e por teres aceito o nosso convite. Isto é um projeto no âmbito da GAP-Zone, basicamente sobre reflexões sobre a saúde mental. E o nosso objetivo hoje é ver a experiência do lado do voluntário. E tivemos que falar contigo depois da experiência que foi ter na sessão de abertura do voluntariado. Toda a gente tinha 1000 perguntas para te fazer e toda a gente adorou tudo. Então, acho que devemos começar por, se te quiseres apresentar, antes de mais. Primeiramente, eu queria agradecer pelo convite, não é? E dizer que para mim é uma honra muito grande estar aqui, de estar a falar aqui para todos e todas, não é? Que querem um dia, pensam ou estão a fazer, né, o voluntariado, que é que para mim foi um prazer muito grande também, não é? Ter feito testemunho para todos os aprendizes, não é? E agora que eles estão a caminhar, não é? Este ano eu faço exatamente um ano de voluntariado, não é? Com Sim, a VOL e com a FUA, não é? sim, E, e no momento que eu comecei a procurar, não é? Voluntariados e tudo, eu estava num período muito delicado, assim. Começou todo o confinamento, a quarentena, não é? Foi 2020. claro. Então, no momento que eu me candidatei a FUA, não é? A VOL, eu eu estava muito indeciso, não é? Acerca dos meus estudos, não é? E vi que, bom, a quarentena é isso, não é? Faz nos pensar em várias coisas, não é? É, a gente cria vários hábitos, vários costumes novos, não é? E eu fiquei muito, mas muito, assim, próximo mesmo de buscas, não é? Livros, e Sim, também sites na internet. E eu sempre gostei de procurar muita informação acerca de tudo, não é? E eu me deparei com a Voo, me deparei com a FUA. E no momento que eu vi todo o conceito, não é? Eu consegui encaixar, eu consegui moldar, não é? Associar o que eu quero para o meu futuro, não é? A minha profissão. claro, porque tu estás na área da psicologia, não é? Sim, sim, sim. Eu faço psicologia, estou a cursar psicologia, não é? No Porto. E a minha área, não é a área que eu mais me identifico, é a área da clínica, não é? Sim, Então, quando surgiu, não é, essa oportunidade, eu abracei mesmo e, e consigo aplicar, né, tudo o que eu aprendi, o que eu aprendo com o dia a dia, não é? Foi o meu início, não é? O meu caminho inicial foi basicamente esse, não é? De estar sempre em busca, não é? E quando eu vi a Voa, a FUA, eu já sabia que era isso que eu queria. ainda bem que a busca então deu certo logo à primeira. Exato. Então acabaste por integrar à FUA. Que atividades é que tu desempenhas lá? Bom, eu participo de uma atividade que se chama De Volta ao Mundo, não é? É uma atividade onde eu estou lá com os utentes e a gente fala acerca do mundo, não é? Então a gente fala sobre culturas, a gente fala sobre, já falamos sobre futebol, já falamos sobre marcas de carros, já falamos sobre os tipos de comida, ou seja, é tudo mesmo relacionado ao mundo, não é? Então, Sim, assim, eles são pessoas que têm muita curiosidade, não é? Tem muita curiosidade e também tem, assim, várias questões que eu mesmo nunca me fiz, não é? Então, eu aprendo com eles, não é? Eles não só aprendem comigo. Então, assim, eu toda semana, antes de praticar, não é? De fazer essa atividade com eles, eu preparo toda a atividade, não é? Então, essa semana vai ser uma atividade sobre o meu país,
Pediram-me que eu falasse sobre o Brasil, sobre as comidas típicas, não é? Sobre as principais cidades. Então, toda segunda-feira eu começo a fazer o exercício todo, não é? Então, eu faço no PowerPoint, pesquiso, e o que eu sei também eu aplico no PowerPoint, e todo o exercício que eu faço eu mando para a doutora Joana, não é? Que nos auxilia. Não é? A Sim. doutora Joana foi uma pessoa assim que me acolheu, né, no início do meu projeto e também está a acolher, não é, os novos aprendizes, não é? Também fui um deles, não é, um dia. Então, o suporte é muito importante. É importante ter E essa pessoa que faz a ligação entre exato, a instituição e o voluntário também, para não exato. acabarem por cair ali um bocado no meio de paraquedas. Pois para mim, assim, foi uma questão bem interessante, porque eu sempre me considerei uma pessoa, assim, firme, precisa, não é? Mas que também também há os seus momentos de timidez, não é? De, assim, de nervosismo. Eu acho que é o comum, não é? Nós, Claro, seres humanos. isso faz uma ótima ponte para a nossa próxima pergunta, que é quais é que foram os desafios que tu encontraste mais ao iniciar o voluntariado? Pois, no primeiro instante eu me deparei com um nervosismo muito grande. Por quê? Porque nós estamos a lidar com pessoas, não Claro. é? Então, assim, na psicologia a gente estuda a maneira como todas as pessoas pensam, a maneira como todas as pessoas se comportam, não é? É um constante aprendizado, não é, acerca da espécie humana, né? E é por isso que eu digo que eu costumo dizer que a psicologia nunca vai ter um fim, assim, sabe? Não, não é É uma verdade. disciplina. Eu acho que é a disciplina para a vida, sabe? Então, assim, eu pensei, eu estou a fazer o curso, aprendi tudo no meu curso e agora eu vou ter a chance de aplicar o que eu aprendo no meu curso. E eu sempre me considerei também uma pessoa muito calma. Eu acho que foi por isso que ajudou, não é? Também me considero assim uma pessoa que quando tem algo novo, assim, é claro que tem aquela questão da ansiedade, não é? No primeiro instante, eu acho que foi isso, eu acho que foi a ansiedade, foi o nervosismo que me atrapalhou muito. Mas também por ser muito paciente, por ser muito calmo, eu acho que assim, comigo mesmo e também com o que está em minha volta, eu acho que foi o mais precioso. E eu desfruto todos os momentos, não é? Em cada atividade dessa dessa minha calma, porque me ajuda. Eu acho que para o dia a dia, não só para as atividades, mas assim para a minha rotina. Como eu falei, a gente está a lidar com pessoas, não é? E assim, pessoas que têm uma deficiência, a gente não pode ignorar isso. Sim. Pessoas assim que, Tens que jogar com o exato, público que tens e saber quem é que tens do outro lado também, não é? exatamente. Então assim, até que ponto eu posso falar alguma coisa, não é? Até que ponto eu posso me comportar? Como eu devo guiar, não é? Porque eu sou um guia, eu estou a guiar. E no momento que eu estou a guiar, eu tô a olhar, eu estou a escutar. Isso é muito importante, né? Eu acho que o que me fez ficar um pouco nervoso, com aquele frio na barriga, foi mesmo o nervosismo de falar algo que talvez não devesse falar, ou simplesmente chatear, não ter o sucesso que eu queria, não é? Claro, estavas a entrar num mundo completamente desconhecido para ti, era o Pois é, normal, mas ainda bem exato, que está a correr bem, já exato. estás lá há um ano e dizias que aprendias muito com eles. Quais foram as aprendizagens principais que consideras que retiraste desta experiência e que ainda retiras? Assim, como eu disse, né? A gente está sempre aprendendo algo novo com a vida, né? E as atividades sempre decorrem nas sextas-feiras, né? Às 10 horas, às 11.
E é como eu disse, é de volta ao mundo. E eu acho que eu aprendo até com o que eu ensino, não é? Assim, tem certas coisas que eu não sabia, não é? Por exemplo, o Carnaval, a Páscoa, não é? Que foram agora os feriados recentes, não é? A gente estava a falar sobre celebrações, né? Por volta do mundo todo. E eu não sabia, não é? Que um país X, um país Y, não é? Celebra de certa forma completamente diferente do Brasil, aqui de Portugal, não é? Realmente eu não sabia, não sabia. Por exemplo, a Austrália. A Austrália, eles ficaram surpreendidos, a Austrália não celebra a Páscoa com coelho de Páscoa, é outro animal. Eles não gostam de coelho, Engraçado. então assim, é muito engraçado, é muito interessante. O coelho de Páscoa não existe para os australianos, para a Oceania, né, em geral. Então, eu acabo aprendendo com eles, não é? Então, eu aprendo o que eu ensino, eu aprendo a ser uma pessoa mais ouvinte, não é? Eu sempre me considerei uma pessoa que, assim, que gosta de escutar, não é? Eu sempre gostei mais de escutar do que falar, mas eu acho que com a FUA, eu acho que agucei mais esse meu sentimento, essa minha sensação. Eu acho muito importante, não é? Assim, dar liberdade para eles falarem, não é? Ter uma conversa assim normal. Por que que eu digo normal? Porque eu acho que o meu maior desafio também, para além da ansiedade, do nervosismo, não é? Sempre tem, mas é como eu devo falar com eles, não é? Como eu devo abordar? Eu tenho que usar uma linguagem específica. É claro que a gente deve ter cuidado, não é? Porque, Claro. assim, a gente está a falar, não é, de pessoas que assim, exigem um cuidado, não é? A gente não pode falar sobre certas coisas, por exemplo, porque pode estar relacionado com algum vínculo, não é? Algo familiar, não é? Então, assim, algo marcante, não é? Sim, Algum claro. episódio. Então, assim, eu acho que foi mais também essa questão da linguagem e eu acho que também foi a questão da surpresa, o que eu aprendi, assim, que todos os dias a gente pode se surpreender, não é? Porque eu tentei avaliar a minha leitura, o meu guia, o meu posicionamento depois que eu comecei as atividades. E eu lembro como se fosse ontem a minha primeira atividade. Eu estava um pouco assim, estava um pouco tímido, não me soltava, não fazia tantas perguntas, eles falavam mais do que eu falava, e às vezes eu não sabia responder, mas sabia que isso é normal, não é? E que eles entendem, eles E também acolhem, sim, ao mais longo do do que eu tempo acolho. foram criando uma relação também, e Exato. ao longo do tempo tu também foste mudando à medida deles e à tua medida que te adaptavas à atividade e a essa realidade, não é? O que é que sentes que foram Foi as coisas um. que mais mudaram em ti ao longo deste tempo? Já disseste que sentiste que tornaste um melhor ouvinte? Exato. Um melhor ouvinte, eu acho que. Assim, como eu disse, não é? Eu sou uma pessoa muito calma. Então, eu sou muito calmo. Então, às vezes, para dar seguimento à atividade, infelizmente, eu preciso pôr um limite, não é? Por exemplo, alguém tem uma dúvida, tem uma questão, não é? Só que essa questão já está nos 20 minutos só da mesma questão. Então, assim, por mim, eu falaria sobre essa questão a atividade toda, não é? E eu sei que haveria mais 30 questões pela frente, mas eu preciso terminar a atividade, não é? Então, assim, eu acho que também foi a questão da calma, não é? Eu acho que a calma é simplesmente assim, que todo mundo tem direito a uma pergunta, não é? A várias perguntas, mas eu acho que a calma não só minha, mas a calma deles também, não é? Já tiveram atividades que pelo olhar eu sabia que queriam mais perguntas, que queriam falar mais, e eu acho que hoje eles entendem como é a nossa relação, não é?
e tem calma, eles têm calma para perguntar. Antes, para fazer uma pergunta, eles já perguntavam, hoje eles levantam a mão, não é? É uma relação que vai se moldando, não é? A gente vai se conhecendo. E assim, o que eu mudei? Eu acho que depois que eu comecei com a atividade, eu acho que eu me tornei uma pessoa assim mais humana do que eu já sou. Eu acho que foi isso. Eu acho que não tem outra palavra. Eu acho que eu me tornei mais humano do que eu poderia ser. Eu acho que foi isso. Assim, com uma sensibilidade grande, eu acho que todas as sensações, os sentimentos que um humano poderia ter, eu acho que hoje, por causa da AFU e por causa dos utentes, não é? E eu tenho orgulho de dizer que são os meus utentes, é, eu me tornei assim uma pessoa mais humana. Eu acho que foi isso. Obrigada. Acho que conseguiste descrever perfeitamente o que é a tua experiência na AFUA. E agora, para terminar com uma pergunta mais geral, perguntava-te se sentes que ainda há muito estigma e muita desinformação na sociedade sobre as pessoas que sofrem algum tipo de doença mental. Tu que estás aqui um pouco a tocar nos dois mundos, qual é a tua Exato, percepção? exato. Eu acho assim, por que que eu me tornei mais humano? Porque eu não sou mais leigo no assunto, não é? Tipo, psicologia, não é? Eu já tenho uma base de conhecimento, então, mesmo antes de entrar, não é, para a FU, eu já tinha essa mentalidade. Mas no momento que eu entrei, eu, eu consegui perceber, né, que, como eu disse, eu me tornei uma pessoa mais humana, mais sensível, mais feliz, assim, todos os sentimentos que possam haver, eu acho que ficaram mais aguçados. E eu acho sim, eu acho porque as pessoas não entendem, né? As pessoas não entendem e não entendem porque não estão lá para ver, não é? Para perceber mesmo o que é estar dialogar com uma pessoa que tem uma deficiência mental, não é? Que tem esse contexto e a gente aprende com um diálogo, a gente aprende com uma expressão, não é? Eu acho que tem muitas pessoas que pensam que, que não há distinção de como falar. Eu acho que são pessoas assim que. Eu acho que tem pessoas no mundo, né? Tem essas pessoas no mundo que acham que tudo é igual e que essas pessoas não são especiais, não é? Eu acho assim que tem desinformação. Eu acho que sempre vão ver aquelas pessoas como pessoas anormais, não é? Mas o nosso trabalho é basicamente esse, é fazer com que eles consigam reingressar na sociedade, não é? Que consigam ter todos os direitos, que consigam ter todos os acessos possíveis, não é? E que eu sei que é difícil, não é? Claro. É um contexto totalmente diferente, não é? Mas eu acho que há muita informação. E enquanto houver desinformação, vai ter a questão do preconceito também. Já vivi isso, não é? Já escutei. Quando eu digo que vivi esse preconceito, foi escutar o preconceito acerca dessas pessoas, não é? E o meu posicionamento acerca disso, pela minha calma, foi não fazer nada, não é? Porque eu acho que tem certas coisas que a gente não precisa falar nada, mas também deixei bem claro em certos outros contextos de que não pode haver isso, porque enquanto tiver isso, essa discriminação, esse preconceito, essas pessoas não vão conseguir voltar e ter uma vida, vamos dizer assim, uma vida mais normal, não é? Claro. Eu acho que é isso. Eu acho que há muita desinformação no mundo. E acho que o trabalho da AVO é justamente esse, da FUA é justamente esse. É mostrar para todos os aprendizes, não é? E também para
para o mundo, para Portugal, não é? Que o nosso trabalho aqui é divulgar, não é? E fazer com que eles se sintam importantes, bem, saudáveis, não é? Esse momento de pandemia não tem sido fácil, todos online, não é? Todos, assim, muito ansiosos e querem o sistema presencial, querem me conhecer presencialmente. Eu também já falei para eles e tudo. Pois, porque E, tu já começaste isto no formato online, portanto, foi a pois é, maneira como tiveste sempre que fazer estas sessões. pois é, foi exatamente, foi um sistema assim, no momento que a gente, todos nós ficamos confinados, né, em 2020, e, e é isso, é uma área que me interessa bastante, não é? Só confirmou mesmo o que eu já amava, não é? É, mas acho sim que é uma desinformação e para mim, não é? O motivo maior eu querer estar mais assim presente na vida deles, de outros utentes também, não é? De estar presente assim nesse voluntariado é justamente mostrar e fazer a diferença para o mundo todo, não é? Que é importante dar uma atenção maior e que é possível sim, não é? Futuramente fazer com que eles se sintam mais acolhidos assim pelo mundo. Muitos Claro. deles, a maioria, muitos deles, não é, foram, como é que eu posso dizer, deixados de lado por uma pessoa, por um contexto, não é? Sim. Pelo mundo, não é? E é justamente isso, fazer essa reviravolta na vida deles, não é? E tentar preencher o vazio que há dentro deles. Eu acho que é isso que as pessoas precisam saber. Obrigada, Nata. Espero que o teu testemunho direito, que tens contacto com estas pessoas e que através da avó ainda bem conseguiste encontrar uma experiência que te beneficia a ti, que te beneficia as pessoas que contactam contigo, e espero que esta conversa sirva para qualquer tipo de desinformação, estigma que se possa ter quebrado minimamente e para qualquer pessoa que esteja a pensar fazer voluntariado com a avó ou com a sua. Olha, eu espero, porque é uma vertente que precisa, não é? É uma vertente que precisa mesmo de voluntariado, não é? De voluntários. É uma vertente que ter um voluntariado acerca disso, para mim, é muito importante. E ter pessoas que estão a dar 100% de si para isso é muito importante para o voluntariado, para a pessoa mesmo, não é? Que eu acho que há uma evolução muito grande. Eu acho que em termos de relações interpessoal também, conheci pessoas, não é? Mantenho um contato. Eu acho que isso para mim assim, fundamental. E não só, o mais fundamental é você saber do que está lidando, não é? E ter todo esse conhecimento, não é? É o que eu digo. E já disse muitas vezes, eu não sou melhor porque eu faço psicologia, não é? Por que que eu me considero uma pessoa firme e precisa? Por que que eu me considero uma boa pessoa para o que eu faço, não é? Para o cargo que eu estou. É porque eu me dedico, não é? Eu quero saber o que eu estou a fazer, não é? O que é que eu preciso para fazer um bom trabalho. Sempre mantenho em contato com outras pessoas, não é? Se eu tenho uma dúvida, eu não guardo para mim. Eu acho que isso é a maior falha de um ser humano e foi a minha no início também. Foi achar que vou dar conta, tranquilo, eu vou sem perguntar a ninguém. Fiz a minha atividade, não é? Mostrei a doutora Joana, né? Porque há de se mostrar, não é? Uma pessoa que precisa saber se tem alguma informação, não é? Que não é preciso. Hoje eu já sei já manusear mais ou menos a atividade e tudo. Então há essa confiança, não é? Mas eu acho que não guardar para si mesmo, eu acho que é muito importante, porque a pessoa não vai saber se está certo e vai com toda a confiança do mundo e se tiver alguma coisa que talvez não tenha sido que né, aquela expectativa,
aí vem a decepção. E eu sou uma pessoa que, quando eu fico decepcionado, para mim o meu mundo acaba. Então, assim, eu sempre tento ser uma pessoa que faz as coisas antes, deixa tudo preparado. Eu acho que é assim que a gente consegue atingir o nosso auge, não é? E é Claro. isso. É isso, olha, eu só tenho que agradecer, porque eu, no momento que eu estava aqui a falar consigo, Filipe, eu aprendo comigo mesmo e estou fazendo uma auto-reflexão aqui consigo, e é isso. Eu acho muito gratificante, não é? Esse podcast, esse projeto, não é? E dizer que eu estou muito feliz de estar aqui consigo. Obrigado pelo convite. Obrigada a nós e obrigada a toda a gente que esteja a ouvir e espero que tenham ficado com o bichinho de experimentar a FUA ou qualquer outra atividade da voo, porque precisamos sempre Sim. de voluntários em todo lado. Pronto, obrigada.